Mas aqui, por exemplo, se a minha comunicação é interceptada, quer dizer, se a minha privacidade é invadida, o governo americano não está cometendo um crime contra mim? Tá, e aí? Como é que vai punir isso? Qual é o tribunal? Nós vamos fazer o quê com os americanos? Sim, mas ele não pode fazer isso. Aqui. Né? Ele não pode fazer aqui, mas e daí? Mas é que é feito lá, né? Porque assim o crime como o Bush não deveria ter invadido o Iraque. Ó, ele não poderia usar drones para poder assassinar pessoas, sendo que vão várias outras junto dentro do Afeganistão. Mas ele tem poder para fazer isso. Nas relações internacionais, uma esfera delas é eu posso. O critério é eu posso. Não é eu não deveria, o mundo vai achar ruim. A gente esquece que o garantidor supremo, né, das leis é o Estado. E o Estado tem um monopólio do exercício da força. Então aqui o garantidor da Constituição, das leis, é esse monopólio. Internacionalmente, você não tem um Estado supranacional garantidor de direitos. Você tem as potências que ora decidem intervir numa zona de influência, ora não decidem. Então uma esfera você consegue no diálogo, né, na propaganda. Uma parte delas é exercício de disputa de força. Os Estados Unidos dialogam até um certo ponto. Né? É só ver, os Depois Estados não Unidos, dialogam mais. a CIA, por exemplo, tem um documento que é na internet, eu usei na minha pesquisa de mestrado, que é uma estação, que é uma espécie de equipe móvel da CIA, que são o que eles chamam de cabo, né, um documento, um relatório que ia por cabo, relatando que o golpe militar ia sair no dia seguinte, a partir de Minas Gerais, que São Paulo apoiaria, o Rio de Janeiro poderia ter confronto. Falou 64, né? 64, pré-64, um dia antes. Ou seja, a sociedade da informação nem em sonho existia. É, exatamente, mas você vê que a agência operando aqui dentro e mais, completamente imbuído do que acontecia. Então, mas aí o que eu lhe pergunto é o seguinte, quer dizer, com tantas informações coletadas no mundo, como que os americanos não previram o que ia acontecer no 11 de setembro? Na verdade é o seguinte, porque aí entra a dimensão humana. Vamos pegar... Você tem um aparato grande, diversas vezes ele é eficaz, por quê? Porque inteligência, quando funciona, você não fica sabendo, né? Se ela previu e desarticulou o esquema antes dele nascer, ele não vira nem incidente público, né? A agência neutralizou. Você percebe a inteligência em grande intensidade, numa parte dela, quando ela falha. Então, os Estados Unidos é a maior potência do planeta, tem que lidar com ameaças de toda parte, e nesse caso em particular... Vamos pegar o Afeganistão, qual é das dificuldades americanas? Linguajar, né, o Pashtun, por exemplo, você tem pouquíssimos intérpretes sobre isso. Tribos que se reúnem e não utilizam aparelho celular há milhares de anos. Né? Aí, como é que você consegue infiltrar? Né? Como é que você consegue colocar um agente no meio desse, que é familiar, que as pessoas se conhecem há décadas? Então, a dificuldade é isso, porque, na verdade, não é uma garantia de previsibilidade de tudo, mas os Estados Unidos já conseguiram, com certeza, antecipar diversas situações pelo aparato de inteligência que eles têm. No caso do 11 de setembro, eles chegaram a detectar sinais, sem mas não concluíram o raciocínio. Não conseguiram concatenar, porque o volume do universo de dados é brutal. Então, nós temos aqui um depoimento do ex-ministro da Fazenda, Rubens Recupero. Ele foi embaixador do Brasil lá em Washington no início dos anos 90 e vai falar aqui das vantagens que ele tirou de monitoramentos telefônicos feitos justamente pelo governo norte-americano. Vamos ver. Uma curiosidade que eu teria, realmente, é que se encontrou alguma coisa específica nessa investigação que denote um interesse particular no Brasil, porque eu acho difícil de encontrar uma explicação para isso. Eu, quando fui embaixador do Brasil em Washington, eu parti com uma hipótese de trabalho que tudo que eu mandava por telegramas ou que eu falava ao telefone podia ser violado pelos americanos. Então eu até usava isso em proveito nosso. Por exemplo, certas coisas que eu não poderia dizer porque seriam consideradas impertinentes, que eram queixas nossas. Por exemplo, eles não reconheciam o governo de Angola, com o qual o Brasil mantinha muito bom relacionamento, né? E queriam que nós reconhecêssemos o do Haiti, que era favorável a eles. Então eu usava amplamente as comunicações telegráficas e telefônicas para mandar um recado, porque eu sabia que eles estavam ouvindo. E eu acho que essa é uma boa tática, né? Usar para se comunicar com eles. Realmente é uma boa tática. Agora o Rubens Barbosa, outro ex-embaixador brasileiro em Washington, conta que ele foi espionado. A embaixada brasileira foi espionada, descobriu que tinha um cabo ligando diretamente ao Departamento de Estado, né? É uma coisa comum, tipo assim, a visão dele respeitando o ex-ministro. Mas, por exemplo, ele controlava o que ele dizia. E os outros 50, 60, 100 pessoas da embaixada que às vezes participavam do processo decisório, né? E que também têm acesso à comunicação. E o ambiente, porque é comum também as embaixadas serem
existir interceptação ambiental dentro delas, né? Por fim, essa questão se nós temos informação para proteger ou não, eu acredito que o Brasil tem um desenvolvimento tecnológico grande em determinadas áreas. Nós somos uma economia com grande peso no mundo, não é à toa, né? Mesmo commodities, alguma agricultura, você tem pesquisa da Embrapa que agregaram valor. Você tem o processo de desenvolvimento submarino nuclear. E, além disso, você tem um processo decisório do Estado. Imagina o que é o Brasil como um ator regional. Ele vai intervir no OMC, na ONU, e de antemão um outro governo sabe a estratégia da Dilma, né? Sabe a estratégia do Ministério das Relações Exteriores ou dos nossos negociadores. É óbvio que é uma vantagem, até porque para construir e manter esse aparato, os americanos gastam dinheiro, né? Os americanos têm um ditado que não existe almoço grátis, né? Eles não estão disponibilizando isso tudo para nada. Mas nós estamos engatinhando demais ainda, né? Por exemplo, não temos um satélite, nós usamos todos os satélites alugados, no caso da telefonia e da internet. O Brasil precisaria do quê? De 1 bilhão para ter um satélite? O preço seria esse? Seria. E, na verdade, nós, desde os militares, nós não temos uma política nacional de informação. Qual é a nossa agenda informacional? Onde nós queremos chegar como nação? Mesmo utilizando tecnologias de outros países, mas entendemos e nos situando nesse mundo. Nós não nos situamos. Minha orientadora, a professora Marta Kerr, do doutorado, ela tem uma pesquisa mostrando que a França, por exemplo, que já teve uma política informacional ousada, com o Minitel, inclusive, também foi sendo esmagada, né? O Minitel é o bisavô da internet lá. Exatamente. É o videotexto, né, aqui no Brasil. Só que no momento que o Estado perdeu a condução disso, ele passou a ser um seguidor da tecnologia de outro. Não, você não tem que utilizar as melhores tecnologias, mas eu tenho que me situar diante delas. Nós compramos um pacote fechado como se fosse uma miríade, né, de soluções positivas sem nenhuma contradição, e nós estamos vendo que não é. Vladimir, nesses tempos aí de espionagem eletrônica, espionagem pela internet, o espião, o ser humano, o espião, ainda tem um papel importante nisso? Sem dúvida. Normalmente, as agências de inteligência operam no mundo todo sob cobertura diplomática. Então, por exemplo, o agente da CIA mesmo, ele vai vir no Brasil como segundo secretário de Relações de Assuntos Culturais, ele vai ter funções subalternas dentro da embaixada. Não só ele, né? Inteligência russa, israelense, assim vai. Esse cara, um dos objetivos dele é o quê? Recrutar dentro do Estado brasileiro, dentro da iniciativa privada. Então ele pode recrutar, tanto ganhando a pessoa ingenuamente para a perspectiva de mundo norte-americano, e que o que ela está fazendo não é nada demais, quanto muitas vezes pagando, né? Suborno mesmo. Subornando. Cá entre nós, num país que a corrupção é endêmica, que ela permeia várias instituições, né? Se o sujeito vende, às vezes, merenda escolar estragada, né? Como a gente já viu algumas operações por aí, afetando crianças da nação dele, imagina os segredos de Estado, que são abstratos ali, que às vezes não vai ter efeito imediato. Então, com certeza, né, embora não tenha aparecido nesse vazamento de informação, com certeza existe esse tipo de atuação. Ou seja, tem gente ali trabalhando nas altas esferas da administração, provendo informações para esses funcionários. Se não existe, né, que é difícil prever, existe com certeza uma tentativa sistêmica dessas agências, porque me diz, o que é mais relevante? Um e-mail da Dilma, que de vez em quando ela manda, né, da nossa presidente, ou alguém na antessala dela, ou próximo, dentro do processo decisório, que tem acesso a esse fluxo de decisões. Que fala com o poderoso, né? A pessoa que fala com o poderoso fica uma e assim preciosa. Diversas instituições. A tal da contra-espionagem, a própria inteligência britânica foi completamente infiltrada pelos russos na década de 50, em que eles recrutaram estudantes de Cambridge, que ficou conhecido como quarteto ou quinteto de Cambridge, porque tinha sua suspeita que tinha mais um. Eles recrutaram, formaram, ajudaram a potencializar a trajetória desses indivíduos para eles serem recrutados pela inteligência britânica, irem para posições-chave, e esses caras são responsáveis indiretamente pela morte de centenas de pessoas que estavam atuando dentro de território soviético, do leste europeu, por conta de vazar essas informações. Agora, não sei se o Fábio vai me permitir fazer uma pergunta, eu faço, ele responde depois, a respeito dos nossos vizinhos, porque estamos vendo que nós ainda estamos na estaca zero ou pouco além disso. Eu queria saber os vizinhos aqui do continente, como é que estão. Não responda por enquanto. A gente vai para o intervalo e volta em alguns minutinhos para continuar essa conversa aqui com o Vladimir. Até já.